Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui realizando a tarefa de divulgação do Espiritismo. E hoje temos como tema Marcha do Progresso. Sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, situado na Vila de Ipsepe, em Recife, Pernambuco. E esse tema, Marcha do Progresso, encontra-se em O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, das Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso. Estamos estudando as questões 779 a 785. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece? Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, a te pedir a inspiração para o uso da palavra. Que neste momento se faz necessário sintonizarmos contigo e com os Espíritos que realizam essa tarefa conosco, para que possamos ser envolvidos pelos teus fluidos benéficos, onde possamos irradiar aos nossos amigos e irmãos a paz, a harmonia e o amor. Que Deus nos abençoe. Marcha do Progresso. Cada ser humano é um espírito imortal. Foi criado para viver com outros seres semelhantes. Portanto, o homem é um ser social. Na vida de relação, cada espírito tem sua condição íntima, que é a sua história, o seu patrimônio espiritual. Vai ser os seus aprendizados, suas crenças, os traumas, as superações, tudo o que ele viveu desde sua criação. E essa condição íntima é que vem formar a sua memória. Através do tempo, através das experiências vividas nas reencarnações, chegando então a formar a sua individualidade, que é única e inconfundível. No relacionamento com os outros, no relacionamento com os outros seres, cada individualidade exerce e recebe influências diversificadas ao longo da vida. O aperfeiçoamento individual consiste em guardar os bons princípios adquiridos desde aquela caminhada de sua criação e excluir os maus fundamentos que tenhamos adquirido nas convivências ou que sejam da nossa própria construção. Os habitantes da Terra, que é um planeta de expiação e provas, são seres
moralmente imperfeitos, portadores de deficiências que necessitam de retificações. Essas retificações que implicam em reencarnação e reencarnação, até a purificação da sua população. Daí podemos perceber que a lentidão do progresso é o que faz a demora de sermos, melhor dizendo, de termos um progresso moral e intelectual ao mesmo tempo. Iniciando os questionamentos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 779, o homem tira de si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Seria muito bom se somente com o ensinamento nós já tivéssemos atingido todo o aprendizado e atingirmos o progresso. E atingindo o progresso. Mas não. O homem tira de si mesmo a força para progredir. Essa força que nós falamos é o esforço que ele empreende para não errar. Lembremos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeita, vamos encontrar os Espíritos nos orientando, dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso quer dizer que realmente é um esforço enorme sabermos que erramos, que precisamos retificar os nossos erros. E quando isso fazemos, nos transformamos. E nessa transformação, procurar evitar não errar mais. É difícil. Mas é isso que causa a força para ele progredir. Essa força que ele tira dele mesmo e não do convívio com os outros seres. Mas, nesse esforço, nem todos os espíritos progridem simultaneamente. Uns vão mais adiante, outros ficam mais atrás, outros ficam no meio da caminhada. E aqueles que já progrediram auxiliam aqueles que ainda faltam atingir o progresso. Tudo isso se faz no contato social. Kardec ainda faz outro questionamento. E o progresso moral acompanha o progresso intelectual? E que os espíritos responderam não. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas não é imediatamente que isso acontece. Vai levar tempo, mas depois há um equilíbrio, tanto do conhecimento como dos sentimentos. Na caminhada do nosso progresso, cada existência oferece oportunidade para novos conhecimentos e aperfeiçoamentos dos sentimentos. A aquisição do sentimento sempre foi mais fácil
para o homem do que a evolução moral. Não poderia ser de outra forma. Porque, primeiro, nós temos que conhecer para sabermos escolher o certo e o errado. Como é que nós vamos adquirir esse conhecimento? Primeiro, tendo a lei divina como parâmetro. O que estiver de acordo com a lei divina é o bem. O que estiver em desacordo é o mal. Só então, depois que temos esse conhecimento, é que podemos saber escolher entre o bem e o mal. Mas Deus nos deu uma faculdade, o livre-arbítrio, que serve para fazermos essa escolha. E isto acontece quando estamos fazendo esse desenvolvimento da inteligência. Ao mesmo tempo, seguem juntos o livre-arbítrio. E ainda surge um terceiro elemento, chamado responsabilidade. Pois se tenho o direito de fazer escolhas, independente do que eu escolher, eu tenho a responsabilidade para responder sobre os meus atos, pensamentos. E assim é que vamos caminhando nessa marcha do progresso. Sendo o progresso uma das leis divinas, tudo está sob o controle de Deus. O homem não tem o poder de obstacular o progresso, pois que o progresso é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, mas nunca anulada, pois pelas leis humanas. Mesmo quando o progresso é regular e se realiza lentamente, Deus, em sua misericórdia, toma as providências, realizando ali naquele povo ou naquela região algo, um ataque, um abalo físico ou moral, a fim de que aquele povo progrida. Vamos dar, por exemplo, uma enchente. Recordemos que em 2010 houve uma enchente em Pernambuco que atingiu a população do interior, principalmente a população ribeirinha que vivia à margem do rio Una. E foi uma calamidade, porque ficaram as casas todas destruídas. Aquelas pessoas perderam o pouco que tinham. Mas sabe o que aconteceu? Uma ação governamental tomou conta. Era preciso auxiliar toda aquela população necessitada, agora de abrigo, de moradia. E aí foi construído grupos habitacionais, onde todos que perderam sua casinha, que era muito frágil, pequenina, sem estrutura,
sanitária, eles ganharam uma casa decente, dentro das coisas modernas, porque faz tudo de conformidade com o que há de atualidade. Naquele grupo habitacional foi colocado escola para as crianças, posto de saúde, lazer, praça para as crianças brincarem. E não tinha, antes eles não tinham, viviam como que esquecidos. Então, é numa dessa espécie que Jesus auxilia, juntamente, cooperando com Deus, para que surja essas oportunidades. Mas o maior obstáculo para o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Pois o homem, mesmo tendo progresso intelectual, ele reduplica a sua atividade no vício. Ele se acha o máximo, né? Sabendo mais do que aqueles com quem ele convive, em termos de conhecimento. E aí, o que ele faz? Começa a surgir a vaidade. Desenvolve aí uma ambição de querer ter mais. O gosto pela riqueza. E aí podemos pensar, ora, este homem que é tão inteligente, tem tanto conhecimento, por que age dessa forma, sem sentimentos para com seu próximo? Só pensa em riqueza, só pensa em bem-estar. Mas ali existe um meio que há de fazer com que ele descubra a oportunidade para o seu progresso moral. Sendo ele muito intelectual, normalmente parte para as pesquisas de esclarecimento de seu espírito. E podemos recordar que nos ensinamentos de Jesus, ele dizia: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça rói, a ferrugem consome, o ladrão rouba. Ajuntais tesouros no céu, porque lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. E de repente esse homem começa a ver que ele lutava por uma riqueza que era para lhe dar bem-estar. No entanto, este bem-estar é transitório, pois existe outras felicidades mais duradouras, que é a do reino dos céus. Quando Jesus fala que devemos juntar tesouros no céu, ele está dizendo que devemos juntar as nossas virtudes. São as nossas qualidades morais. E aquele homem que já adquiriu o progresso intelectual pode tirar essa conclusão e partir agora para a conquista dos seus sentimentos em relação ao seu semelhante. Por isso
que o Cristo, nos seus ensinamentos, ele dava sempre ênfase ao aspecto moral. Porque ele sabia que os homens se interessavam pela intelectualidade e isso era aplicado nas escolas, nas diversas atividades da vida, era aplicado também na ciência, mas eles não se dedicavam à parte moral. E um dos ensinamentos de Jesus era o mandamento que ele sintetizou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um ensinamento simples e compreensível em seu enunciado, mas ele resume o amor e todas as virtudes e sentimentos que elevam o espírito. Apresenta-se com uma prática difícil para o homem cumprir. Era simples para Jesus, que pregava, que ensinava, que tinha paciência, mas para o homem cumprir, ele muitas vezes esquece. Por isso que nem sempre ao progresso intelectual se segue o progresso moral. Leva um tempo. Este livro, Entrega-te a Deus, foi psicografado por Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, no ano de 2010, a sua edição. Ele traz, no último capítulo, uma mensagem que tem muito a ver com o nosso estudo. Ele fala da marcha do progresso. Nesse capítulo, a mentora Joana de Ângeles, ela recorda o apóstolo dos gentios, que foi Paulo de Tarso. Resta-nos dizer que Paulo de Tarso é um ícone de um progresso moral depois que ele se converteu na estrada de Damasco. Após sua conversão, ele se dedicou a ser o discípulo de Jesus. Não foi o escolhido, mas ele seguiu essa caminhada. Foi o maior divulgador do espiritismo. Aliás, desculpe, o maior divulgador do cristianismo. E ele fazia através de suas epístolas, que são cartas. Ele escrevia aos discípulos para divulgar e conservar o pensamento de Jesus. Os discípulos, quando recebiam a carta, liam e escrevia para ser as anotações de suas evangelizações. Joana de Ângeles achou essa conduta de Paulo de Tarso muito sábia e copiou. Neste livro, ela traz, nesse capítulo, a carta aos cristãos modernos. É isso. Carta aos cristãos modernos. Para quem ela escreveu essa carta? Somente para os espíritas do Brasil? Não. Ela escreveu para todos aqueles que aceita a doutrina de Jesus, aquele que se diz cristão,
E cristão vai ser a igreja, os adeptos da Igreja Católica, os adeptos da Igreja Protestante, os adeptos do Espiritismo e outras religiões, desde que pregue a doutrina do Cristo. Nesta carta, ela faz uma comparação dos dias atuais da nossa sociedade com os dias passados, à época de Jesus. E ela mostra como é lenta o progresso. Também ela dá orientação, ela faz umas pontuações do que está ocorrendo na nossa sociedade, porque não dá para a gente ler a carta. É longa, tem termos que precisam ser explicados, mas vamos aqui pontuar a análise que Joana de Ângeles fez para que possamos entender um pouco dessa marcha do progresso. A carta inicia-se pelos cumprimentos que a mentora faz a todos nós, chamando-nos de queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo. Já reuniu todos nós na família universal. Mas aí ela vai analisar dizendo: a sociedade atual vive momentos graves na história de seu processo evolutivo. As conquistas da ciência, da tecnologia, do direito e da ética colocaram a nossa sociedade num patamar de progresso. Apesar de estar sofrendo ameaças de horror e do desespero, que lentamente alcança os seus participantes desavisados, jogando umas criaturas contra as outras, e muitas vezes eles são jogados no poço das aflições superlativas. Essa aflição superlativa é o último grau em que chega o sofrimento. É bem próximo da loucura. Mas ela faz referência à comunicação virtual. Ela diz que é uma bênção a comunicação virtual, que deveria ser utilizada para o bem, na ampliação da facilidade das informações, para o belo, para o bom e para o saudável. No entanto, os enfermos morais utilizam-na de forma errada para a anarquia, a vulgaridade agressiva para a destruição. Aí ela sinalizou os hackers que violam os códigos secretos das criaturas e das instituições, provocando com isso chantagens que deixam as pessoas psicologicamente irritadas, doentes, quando não exploradas financeiramente. Ela pontua também o livro, e-books, que são livros eletrônicos que deveriam favorecer
a amplidão para a cultura, vez que ele se torna de valor menor do que acontece com os nossos livros normais, que são tão caros o material que são gastos, né? Papel, impressão, design, tudo isso encarece. O outro seria mais barato. Mas o que é que ocorre? Os e-books aumenta a perversão, a pornografia, o erotismo. Ela ainda pontuou a violência de todos os matizes, o furto e o roubo, a agressão e o homicídio, que se apresentam com requintes de crueldade. Ela pontuou também o vandalismo. O vandalismo transforma as ruas e avenidas elegantes do mundo em destruição, degradação. Joana enumera mais crimes que não vamos adiantar porque por conta de horário, mas que faz necessário, se vocês tiverem a oportunidade, de ler essa carta. Mas ela relembra agora o passado há 2000 anos, quando Jesus veio à Terra. Ela disse que os dias eram igualmente os de hoje, dias tormentosos. Mas Jesus, na sua missão, trouxe a mensagem de amor e de dignificação humana. A mensagem extraordinária do amor. No entanto, porque feria os interesses sombrios dos poderosos, ele foi crucificado. Mataram, mas não mataram suas ideias. Porque para matar uma ideia é preciso que surja uma superior. E até hoje não houve uma que superasse as ideias de Jesus. Mataram, mas não mataram suas ideias, que eram normas para a felicidade humana. Elas ultrapassaram o tempo sem que desaparecessem. Aquelas lições registradas na cátedra da natureza e vivenciadas com seu exemplo, permaneceram como estrelas apontando rumos na noite escura do tempo. Lembremos da cátedra de Jesus, que se fazia nos montes, à beira da praia, à margem do lago de Genezaré. E essas ideias atravessaram o tempo, sendo ressuscitadas pelo Espírito de verdade, conforme Jesus prometera. Chegou o cristianismo. E as vozes dos céus desceram à terra, passaram a conclamar os seres humanos às ordens, ao dever, ao amor esquecido e submetido ao egoísmo. Os ouvidos e a visão do mundo, no entanto, ainda se encontram incapazes de escutar e de ver a realidade para poder compreender o que está acontecendo com a barca terrestre. Ela navega em tempestades neste momento e quase
naufragando. Ela lembra que a evolução moral é lenta. Olha aí, Joana, falando da marcha do progresso. Ela vem nos lembrar isso. A evolução moral é lenta. Tem que se fixar pela repetição. Agora já não comporta mais a repetição de reencarnação em reencarnação reaprendendo. Mas fixar na repetição, ela quer dizer livrando, superando os vícios que se encontram no âmago do nosso ser. A partir de agora, neste momento, nesta encarnação, devemos fazer essa transformação mudando os valores que internalizamos, que aceitamos, tal como a astúcia, o atrevimento, de respeito, a vilania. Não. Vamos substituir todos esses ensinamentos pela ética do bem, da fraternidade, do mérito de cada um. E ela dá como receita a vivência indispensável do Evangelho em toda a magnitude. Ela diz ainda, nessa vivência do Evangelho, não é para você estar se escondendo, indo para uma montanha para ficar em contemplação, ou tendo as fugas psicológicas através de depressão, não. Você deve sim viver com normalidade, enfrentar as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculadas a Jesus em todos os momentos. Essa é a orientação de Joana para vencermos esses momentos de dificuldade em que estamos em processo de transição para uma nova era. Devemos confiar sim em Deus. Entrega-te a Deus. É o livro. E que nós possamos seguir na nossa caminhada, realizando essa nossa tarefa de progredir intelectualmente e moralmente. Então, agradeço a vocês a atenção e vamos agradecer também a Deus. Jesus amigo, estamos a te agradecer a assistência recebida, o nosso muito obrigada por tudo que recebemos. Muita paz.